aproveitar para dividir aqui o texto com vocês. Na aula passada, a gente falou do Plano Marshall e falamos do Benelux, certo? E aí, a gente encerrou a aula, onde eu disse ali para vocês que o Benelux, ele foi ali a sementinha, né, dos blocos econômicos pelo mundo, né? Então, foi o primeiro bloco, e a experiência foi tão positiva que outros países do mundo acharam interessante comprar esse modelo, essa ideia, e também reproduzir, né, esses acordos. Mas, além disso, né, o Benelux, ele passa a ser realmente a semente que vai originar a União Europeia como a gente conhece hoje, né? Então, o Benelux é fundamental por essas duas características, por ter sido o primeiro no mundo, e isso inspirar outros países a buscar esse acordo, e por ser a sementinha que deu origem à União Europeia, tal qual a gente conhece hoje, tá bom? E aí, agora a gente vai, então, dando sequência aí desse passo a passo da formação da União Europeia, a gente vai falar um pouquinho da Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, que é conhecido como SECA, tá? Então, assim, a SECA, na verdade, é uma expansão, vamos dizer assim, do Benelux, naquele momento, tá? Então, a SECA, ela teve sede lá em Luxemburgo, e ganhou esse nome, né, Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, não por acaso, a gente já vai entender por que aí desse nome. E a SECA, ela foi criada em 1952. Então, quem fazia parte aí da SECA? Os países que faziam parte da Benelux, então, Bélgica, Luxemburgo e Países Baixos, e quem se junta a esses países? A França, a Itália e a Alemanha Ocidental. E aqui é importante a gente falar, né, a Alemanha Ocidental, porque a gente já estava vivendo um momento de Guerra Fria, e a Alemanha, ela se separa em dois blocos, né, o lado oriental, que se alinha à União Soviética, então ao lado socialista da Alemanha, e a Alemanha Ocidental, que se alinha aos Estados Unidos e ao bloco capitalista, tá? Então, quem entra na SECA é a Alemanha capitalista, tá certo? E aí, essa construção desse bloco, ele vai de encontro, né, com a ideia de alguns produtos específicos, né? Então, assim, primeiro que ela continua sendo uma união aduaneira, assim como o Benelux era, a SECA também é uma união aduaneira. Só que eles listam aí quais são os produtos que isso vai valer, né? Então, que esse acordo de facilitação aí de troca comercial vão se restringir a um grupo de produtos. Que produtos são esses? O carvão mineral, o aço, o minério de ferro e ferro velho. E aí, eles colocam esses produtos, e o objetivo, obviamente, do grupo, né, do bloco, é a expansão econômica, então é melhorar aí a economia dos países que fazem parte, gerar emprego, né, e melhorar a vida, né, as condições de vida da população que faz parte dos países desse bloco. E aí eu vou fazer uma pergunta para vocês. Carvão mineral, aço, minério de ferro, ferro velho. Para que servem essas coisas? Alguém sabe me dizer? Para a construção de alguma coisa, para movimentar as máquinas do carvão. Serve para fazer construção, o carvão pode ser combustível, professora, também pode ser, o aço pode ser feito para fazer carro. Muito bem, Ana Caroline e Paulo. A gente está falando aí de matérias-primas importantes, né?
carvão mineral, ele é uma fonte de energia, certo? Então, o carvão mineral, por exemplo, ele pode ser usado para fazer uma termoelétrica funcionar e assim a gente gerar energia elétrica. Tem também a energia calorífera. Então, só o queimar o carvão também é uma fonte de energia. Além disso, o carvão também é matéria-prima, por exemplo, para a gente produzir o aço. Então, o aço, na verdade, ele é uma mistura entre o ferro e o carvão mineral. Então, acontece um processo químico e, a partir disso, eu produzo aço. Como vocês falaram, né? Ferro, aço, ele serve aí como base de construção, por exemplo. Mas não se restringe a isso. Na verdade, quando a gente fala de carvão, de aço e de ferro, nós estamos falando das matérias-primas básicas para qualquer tipo de indústria. Então, seja para eu fazer uma fábrica que produz botão, ou uma fábrica que vai produzir avião supersônico, a base da existência dessas fábricas vai estar girando entre a questão da disponibilidade do carvão como matéria-prima para produzir o aço, e mesmo o ferro, né, que a gente encontra o ferro na natureza. Então, o ferro também é matéria-prima para a gente fazer aço. E, então, é matéria-prima para qualquer indústria, a partir da lógica que são com esses materiais também que a gente produz o próprio maquinário para que eu possa produzir outras coisas. Então, não foi aleatoriamente que eles escolheram esses produtos, mas sim pensando que para qualquer tipo de atividade industrial precisa desses produtos. Até aqui, tudo bem? Vocês conseguiram entender? Sim. Sim. A Pauline tinha colocado aqui no chat, eu não tinha visto, porque eu estava com o texto aberto. Deixa eu pegar a sua pergunta aqui, né? Você está perguntando o que é a aduaneira, né? Então, vamos fazer um recordar aí da aula anterior. Uma união aduaneira é o segundo estágio da integração dos países que formam acordos para formar bloco econômico. Então, a aduana, né, que aduaneira vem dessa palavra, aduana, quer dizer as taxas que a gente precisa pagar quando a gente compra alguma coisa de outro país. Então, uma união aduaneira significa que todos os países que fazem parte daquele bloco econômico vão cobrar a mesma taxa sobre aquele produto que você está comprando de um país de fora do bloco. Então, é o imposto, é o mesmo imposto. Então, eu até acho que dei esse exemplo na aula passada. Então, vamos supor aqui que o Mercosul, antes de formar o Mercosul, cada um dos países cobrava um imposto. Quando eles formaram, todo mundo sentou e conversou, combinou. Não, agora o imposto, todo mundo vai cobrar o imposto de 6%. Né? Não vai poder mais, o Brasil cobra 10%, a Argentina cobra 2%, o Paraguai cobra 15%. Não, todo mundo vai cobrar o mesmo X de imposto. Então, a aduaneira é isso, Ana Caroline. Não sei se ficou um pouco mais claro, se está tudo bem. Maravilha. Então, vamos seguir aqui. Então, a SECA se reúne em volta dessas matérias-primas. E, além disso, ainda tem um detalhe importante que é resultado aí da formação da SECA. A França e a Alemanha, elas tinham, digamos assim, algumas diferenças, né? Por conta das reservas, né, das jazidas de minério de ferro e de carvão mineral, e de um parque siderúrgico, né? Siderúrgico, aí a siderurgia, pessoal, é a indústria, né, que produz o aço. Então, existia uma disputa, né, uma divergência aí entre a França e a Alemanha em relação às jazidas de minério de ferro e de carvão, ou seja, das matérias-primas
que formam o aço, e em relação às fábricas também que produziam o aço. Porque na fronteira entre a França e a Alemanha, e aí tudo bem que eu vou aumentar aqui, mas a imagem acaba não ficando boa. Deixa eu tentar aqui mostrar para vocês. O mapinha aqui, né? A França está aqui, a Alemanha, e aqui a gente tem, né, a fronteira entre os dois países. Essas manchinhas rosinhas são aqui, ó, principais regiões industriais. E o que está de laranjinha são as bacias carboníferas. Bacia carbonífera, pessoal, na verdade, jazida de carvão mineral, tá? Então, eu sei que a imagem não ajuda, mas aí eu vou falar para vocês acreditarem em mim, tá bom? Tem umas manchinhas super pequenininhas aqui no mapa, mas que para eles não é pequenininha, não, laranjinhas, né? Então, tem reserva de carvão bem próximo da fronteira da Alemanha e da França. E eles disputavam o acesso a essas reservas. Quando acontece a formação da SECA, o que a gente consegue entender é que eles conseguiram colocar essa disputa de lado, porque ia ser muito mais interessante se um colaborasse com o outro, ia ser muito mais vantajoso para suas economias. Então, em vez de disputar e brigar por essa região, eles resolveram deixar essas diferenças de lado e trabalhar conjuntamente dentro da SECA para que todo mundo pudesse ver suas economias melhorando. Então, a SECA ajudou nisso também, de resolver esse impasse aí que existia entre a França e a Alemanha, tá? Então, aqui só seguindo, né, quais eram as regiões aí onde existia essa disputa, né, só para vocês saberem também. As regiões aí dos vales do Ruhr e de Sarre, na Alemanha, e de Alsácia e Lorena, na França, que é bem, né, essa região que eu tinha mostrado aqui para vocês. Então, desde o século XIX, eles estavam disputando essa região para ter controle nessas reservas de carvão. Só que quando eles formam a SECA, isso acaba porque todo mundo ia compartilhar dessas mesmas matérias-primas, tá? Bom, quando isso acontece, quando a SECA conseguiu resolver essas diferenças entre a Alemanha e a França, a ideia de construir uma Europa mais unida, né, com um objetivo conjunto, ela se tornou mais próxima, visto que a Alemanha é uma grande economia da Europa, e a França também, né? E eles além disso, são lideranças políticas importantes dentro do continente. Então, se essas galera estavam brigando, isso ficava mais difícil de acontecer. Uma vez que eles conseguiram resolver essa disputa, essas diferenças, e pararam, vamos dizer assim, de brigar, torna-se mais palpável, mais próximo a possibilidade de formar um bloco maior aí dentro da Europa, né, incluindo mais países. Então, até aqui, tudo bem, gente? Sim. 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 Então, vamos lá, ó. O segundo não, perdão. Ah, meu Deus, eu fiz alguma coisa. Pronto. O segundo não, gente, o terceiro estágio, né, até a gente chegar na União Europeia, como a gente conhece hoje, é a implementação do Mercado Comum Europeu, que mais tarde também passou a se chamar Comunidade Econômica Europeia. Então, assim, a SECA deu tão certo, que outros países começaram a observar, né, essa organização da SECA e começaram a ter interesse de fazer parte daquilo. Eu falei, poxa, eu também queria participar aí desse bloco. Isso pode ajudar a estruturação da minha economia. Então, com essa vontade, né, de outros países começarem a fazer parte da SECA,
Em 1957, foi proposto o Tratado de Roma. E o Tratado de Roma é o tratado que cria o mercado comum europeu. Então, assim, então, a partir de 1957, os países que faziam parte da SECA, mais alguns outros que foram ingressando, podiam ter a livre circulação de produtos, de capitais, e a grande novidade, que não existia até aquele momento, é a livre circulação de pessoas. Então, quando, em 57, existe a instituição aí do Tratado de Roma e a assinatura do Tratado de Roma e a formação do mercado comum europeu, isso traz, na verdade, uma grande inovação. Porque uma coisa é a gente trocar produto, uma coisa é a gente circular dinheiro, trocar capital. Agora, quando você abre suas fronteiras e permite que as pessoas circulem livremente, o que isso significa? Então, até antes do Tratado de Roma, vamos pensar nos países que faziam parte da SECA. Então, se eu queria sair da Alemanha e ir para a Bélgica, eu tinha que pedir um visto de entrada na Bélgica. Se eu queria sair da Holanda e vir para a França, por exemplo, eu tinha que pegar e pedir um visto de entrada na França, para autorizar a minha entrada naquele país. A partir do mercado comum europeu, os países que fazem parte daquele bloco não dispensam a necessidade do visto. Então, é só você comprovar com um documento de identidade que você é um cidadão de algum desses países que faz parte do bloco, que você está liberado para sair e entrar de qualquer um dos países que fazem parte daquele bloco econômico. Então, assim, essa é uma mudança que propicia, amplia, na verdade, as possibilidades de relação econômica, porque se você tem pessoas circulando, você também tem mão de obra circulando, né? Então, as pessoas podem procurar emprego em lugares diferentes, se o país que você vive não está dando certo de você achar emprego. Vocês conseguiram entender? Parece que ficou meio confuso aqui, eu tô falando. Não, doutora, eu entendi, mas assim, as fronteiras já não eram abertas? Não. Antes da instituição do mercado comum europeu, não eram abertas. Tá? Então, assim, essa é a grande novidade. E isso é tão marcante que a circulação de pessoas, ela só existe na União Europeia. Em nenhum outro país, nenhum outro bloco, essa circulação é permitida, tá? Assim, tão livremente como é feita na União Europeia, tá? Aqui no Mercosul, tem alguns países que permitem. Então, por exemplo, se eu quiser entrar na Argentina, que é um país do Mercosul e que faz fronteira com a gente, se você mostrar ali o seu RG, você consegue passar passar pela fronteira, consegue entrar na Argentina e voltar. Mas não é uma coisa que é instituída mesmo dentro, assim, do mesmo jeito que funciona lá na União Europeia, tá? E também vale ressaltar que, neste momento, essas fronteiras estão fechadas, né, por conta aí da questão da pandemia. Então, não é tão simples assim circular por conta da questão da situação da pandemia no nosso país. Então, os nossos vizinhos aqui todos fecharam suas fronteiras para a gente. A gente não pode entrar nos países vizinhos. Deixa eu ver uma coisa aqui, rapidinho. Bom, seguimos aqui. Então, vamos ver agora quem é que queria fazer parte do bloco. Então, instituiu-se em 1957, e aí em 1973 começaram a entrar os primeiros países.
Então, 73 entraram no mercado comum europeu a Dinamarca, o Reino Unido e a Irlanda. Em 1981, a Grécia consegue ingressar, porque ela não conseguiu entrar antes, porque a Grécia estava vivendo uma ditadura no país. Então, uma das regras para fazer parte do mercado comum europeu, que está colocado lá no Tratado de Roma, é que o país que queira ingressar viva uma democracia plena. Então, países que viviam sob regimes ditatoriais não podiam fazer parte do mercado comum europeu. Então, a Grécia, né, que viveu uma ditadura entre 1962 e 1974, não podia entrar na Europa, no mercado comum europeu naquele momento. Aí vocês vão falar, mas professora, se a ditadura acabou em 74, porque só em 81 a Grécia conseguiu ingressar? Porque, gente, não findar uma ditadura não é um processo simples, leva um tempo para o país se reorganizar e voltar realmente a praticar uma democracia. Então, levou um tempo até que a Grécia tivesse totalmente organizada e atendesse os requisitos necessários para ingressar no mercado comum europeu, tá? Do mesmo jeito que aconteceu com a Grécia, a Espanha e Portugal também passaram por ditaduras até um pouco maiores do que as ditaduras que a Grécia viveu, né? Então, na Espanha, eles viveram sob o regime do Francisco Franco de 1939 até 1975. E em Portugal, estava sobre aí o comando do ditador Oliveira Salazar e do Marcelo Caetano de 1932 até 1974. Então, vocês podem ver, são ditaduras mais longas, então os países também levaram mais tempo aí para se organizar. E com o fim das ditaduras, em 74 e 75, respectivamente, eles começaram a passar pelo processo de redemocratização. Então, eles só conseguiram entrar no mercado comum europeu em 1986. Veja quanto tempo também que eles levaram para poder se acertar e fazer parte do mercado comum europeu. Então, assim, do núcleozinho lá da SECA, que era formado por 6 países, o mercado comum europeu passou a ter 12 países formando aquele bloco. Então, a gente fala, né, da Europa dos 6, o mercado comum passou a ser a Europa dos 12, tá? E em 1985, já com essa movimentação, né, com esse ingresso dos novos países, decidiram aí fazer uma adaptação do nome, e ela deixa, então, de ser conhecida como Mercado Comum Europeu e passa a ser chamada de Comunidade Econômica Europeia, tá bom? Então, isso aqui, ó, sobre o mercado comum europeu, tem 2 pontos importantes que eu gostaria que ficasse claro para vocês. Primeiro, a novidade de poder circular pessoas, tá? Que até então não podia, os países só trocavam mercadorias e capitais. Pessoas só passa a poder circular pessoas entre os países a partir da criação do mercado comum europeu. E essa regra de que só pode fazer parte do bloco o país que não estiver sob ditaduras, o país que vive uma democracia plena, porque o bloco econômico, no fim das contas, ele não trata somente das relações comerciais, principalmente na Europa. Aqui também existiam pretensões políticas. Então, ditadura e democracia não ia funcionar. Tinha que estar todo mundo vivendo democracia. Professora, mas antes, assim, da livre circulação de pessoa, e assim, uma pessoa podia ir para outro país antes dessa livre circulação de pessoas? Então, para poder ir para o país, sem ter a livre circulação, você tinha que pedir um visto.
Na embaixada. É que nem quando nós, até, vamos supor que um dia a gente resolve fazer uma viagem internacional, você precisa ir na embaixada, né, do país que você quer visitar, levar uma série de documentos e falar que você está indo, você quer visitar o país a passeio, né, para fazer turismo. Aí eles analisam todos os documentos para autorizar a sua entrada ou não. Então, essa que é a diferença. Não é que você não podia entrar e sair dos países, você podia. Só que eu precisava fazer essa parte burocrática, de pedir autorização para você entrar. Na legislação das pessoas não tinha burocracia, você. Isso, com o mercado comum europeu instituído, não precisava mais desses trâmites. Era só você comprovar que você era cidadão de um dos países que fazem parte do bloco. E aí você podia passar de um país para o outro. Tá bom? Mais alguma dúvida, gente? Não. Tudo tranquilo? Ô, dona, eu ia falar sobre já estava falando sobre esse negócio, né, de pegar permissão para viajar para outro negócio e tal. E aí eu lembro de uma aula de geografia, uma professora Cristina, que ela tinha falado sobre o Green Card. Isso, o Green Card, ele é, digamos assim, é como se fosse o visto definitivo para que você possa morar, né, nos Estados Unidos. Né? O Green Card, ele é um documento específico dos Estados Unidos. Por exemplo, imaginando aí que um dia a gente resolva fazer uma viagem para lá, até onde eu sei, parece que é um dos vistos mais difíceis de se conseguir. Você tem que apresentar muita documentação, deixar muito claro o que você está indo fazer lá, de preferência já com data de volta, né? Porque como existe realmente um fluxo intenso de imigração, né? E muitas vezes de uma imigração ilegal em direção aos Estados Unidos, associado a isso, a gente tem todas as medidas de controle de acesso ao território estadunidense pós 11 de setembro, né? Então, depois que os atentados de 11 de setembro aconteceram, toda essa preocupação com quem entra no país, ela foi redobrada, triplicada. Então, eles exigem muitas coisas. Você obter esse green card, né, para quem deseja ir para lá, para morar, para ficar e não voltar mais, o green card é um sonho, na verdade, né? Só que ele também não é tão simples de alcançar. Precisa atender uma série ali de exigências para que você possa ter acesso a esse visto. Tá bom? Bom, a Ana Caroline colocou aqui. Os países que aceitam brasileiros sem vistos, todos fazem parte do Mercosul? Então, Ana Caroline, nem todos os países ficam aí abertos. Então, a gente também tem alguns, nem todos fazem parte do Mercosul. Na verdade, quem não faz parte do Mercosul, você tem que pedir o visto. E, se eu não me engano, essa facilidade eu sei que tem com a Argentina. Eu precisaria até confirmar se os outros países, como o Uruguai ou Paraguai, a gente consegue entrar numa boa só com documento também, ou você precisa pedir visto. Eu não tenho certeza. A Argentina eu sei, mas os outros eu não tenho certeza. Tá? Bom. Nossa Senhora, 11h48 já. A aula passa muito rápido. A gente vai fazer o seguinte, então, gente. Como falta aí 7 minutinhos para a gente encerrar, e eu preciso fazer chamada ainda, né? Ajustar direitinho. Eu vou anotar que a gente vai parar aqui. Então, a próxima aula, a gente vai começar a falar da União Europeia, propriamente, tá? E aí, se vocês tiverem mais alguma dúvida, a gente pode ir tirando agora nesse finalzinho de aula, tá? Nossa, eu não sei se eu me empolguei falando aqui, mas para mim passou tão rápido. Gente, ó, eu não vou chamar a lista inteira, não. Eu vou fazer o seguinte, fazer um combinado aqui com vocês. Eu vou chamar os nomes que estão aqui na lista. Vocês podem falar para mim, para me ajudar aqui, o número de vocês? Os nomes que estão na chamada? Na chamada?
que estão aqui presentes no Meet. Alícia, qual que é seu número? Número 1. Número 1. Ana Caroline? Aqui, professora, número 2. 2. A Débora? Aqui, número 6. Número 6. Júlia Carolina? Aqui, número 8. Júlia de Souza? Aqui, número 9. O Lucas? Aqui, número 12. Miguel? Aqui. Qual que é seu número, Miguel? 16. Paulo? Aqui, professora, número 19. Sabrina? 21. 21. E o Vinícius? Aqui, número 23. 23. Gente, então, acho que a gente, se vocês não tiverem mais nenhuma dúvida, a gente pode encerrar por hoje. Quero reforçar com vocês que